Olá, seres humanos, meu nome é Alessandra, do canal Tudo História, a Alessandra Gurgel, e hoje nós iniciamos um novo quadro, Tem Mulher na História. Bom, esse quadro Tem Mulher na História, ele foi pensado especialmente pelo motivo de que muitas vezes as mulheres fazem grandes coisas e não aparecem na história. Esse quadro é dedicado exclusivamente para mulheres? De jeito nenhum. Esse quadro é para todo mundo assistir e todo mundo ficar sabendo da história fantástica de várias mulheres que muitas vezes ficam esquecidas atrás do nome dos homens, o que não tem graça nenhuma, porque os homens fazem coisas muito legais e as mulheres também. Então, por isso, o quadro Tem Mulher na História. Porém, esse quadro ele só vai continuar dependendo de vocês, ou seja, depois que terminar esse vídeo, assiste, deixa nos comentários, já deixa seu like logo no início, gente, já deixa aquele like logo no início do vídeo, porque isso ajuda muito no engajamento, ajuda muito na divulgação, já deixa aquele like maravilhoso e bora pro vídeo, que hoje nós temos um nome especialíssimo para dar o pontapé inicial no Tem Mulher na História. A escritora Carolina Maria de Jesus. Boa parte do roteiro desse vídeo foi baseado na leitura desse livro aqui, chamado Quarto de Despejo, que é considerado, então, a obra mais famosa da Carolina Maria de Jesus. Ela escreveu também outros livros, tá? E também era compositora, ela chegou a compor músicas, tudo mais, mas esse livro aqui é considerado um clássico da literatura nacional, né, da literatura brasileira, e também a principal obra dela. Esse vídeo vai ser dividido em 3 partes: a mulher, a obra e o legado. Então agora nós vamos para a parte a mulher. A Carolina Maria de Jesus, ela nasceu em 1914 na cidade de Sacramento, no estado de Minas Gerais. Com pouca idade ainda, não muito madura, ela perdeu a mãe, o pai acabou nunca assumindo a paternidade dela da maneira como deveria ser feito, e quando ela perdeu a mãe, ela acabou migrando para São Paulo. Em São Paulo, ela foi empregada doméstica e depois se viu sem condições de nada e ela estava grávida e ela acabou mudando para a favela do Canindé. Para quem não conhece a cidade de São Paulo, gente, Canindé hoje é um bairro da zona norte do município de São Paulo. E nos anos 50, que é quando passa ali toda a história que ela escreve, né, no Quarto de Despejo, havia uma enorme favela que chegou a abrigar aproximadamente 50 mil moradores à margem do rio Tietê, ou seja, era bastante populosa. Essa favela ela não existe mais e no local hoje existe a Marginal Tietê, muito famosa na cidade de São Paulo, né? Como uma autopista. E existe a Marginal Tietê e também existem casas bem, enfim, consolidadas ali como um bairro, né? Do Canindé. Inclusive tem um clube de futebol bem ali perto, né? Que é o estádio do Canindé, que tem o clube da Portuguesa. Certo? A vida da Carolina Maria de Jesus na favela do Canindé foi basicamente de catadora de papelão, de papel e de sucatas. Então, ou ela estava catando papel para vender, para reciclagem, ou então ela estava catando sucatas para poder vender em ferros velhos. A Carolina teve 3 filhos, o João José, o José Carlos e a Vera Eunice.
A Carolina nunca foi casada, ela preferiu, ela teve várias propostas, ela recebeu várias propostas de casamento de vários homens diferentes ao longo da sua vida e ela recusou todas. Ela não quis ficar sob o jugo de nenhum homem. Ela preferiu então criar os 3 filhos sozinha do que ser subjugada por algum homem. Então ela acabou recusando todas as propostas de casamento que fizeram para ela. Umas, digamos, mais concretas, né, mais decentes, se é que a gente pode assim dizer, e outras mais controversas. Ela foi, aspas, descoberta por um jornalista chamado Audálio Dantas. Esse Audálio Dantas, ele ficou encarregado de fazer uma reportagem sobre uma favela em São Paulo. E ele acabou na favela do Canindé e acabou conhecendo a Carolina Maria de Jesus. A Carolina, ela tinha uma característica muito especial. Ela catava no lixo cadernos e livros que ela encontrava porque ela adorava ler e escrever. Então, quando ela achava um caderno no lixo, era uma coisa fantástica para ela, porque ela ia escrevendo uma espécie de diário, certo? E quando esse jornalista, Audálio Dantas, foi fazer então uma reportagem na favela, ele descobriu, né, ela já tinha 8 cadernos escritos nesse diário, e ele acabou percebendo que ninguém podia falar melhor do que ela sobre a vida naquele lugar. Que o que ele falasse, o que ele escrevesse, na verdade, nada ia ter tanto valor quanto os relatos da própria Carolina. Por fim, a entrevista com ela, né? Esse jornalista acaba entrevistando ela, realizando uma entrevista, acaba sendo publicada essa entrevista numa revista muito famosa na época, chamada Revista Cruzeiro, que era bastante famosa, né, na época, era de grande circulação essa revista, o Cruzeiro. Essa entrevista foi publicada e depois, finalmente, o livro, que acabou tendo o título de Quarto de Despejo, também foi publicado. Só para vocês terem uma ideia, esse livro ele acabou sendo publicado em 13 idiomas diferentes e em 40 países diferentes. Foi recebida pela Academia Paulista de Letras, tem fotos, né, em que ela aparece com a escritora Clarice Lispector, tem fotos em que ela aparece com o político Leonel Brizola. Mas apesar do que possa parecer, depois a gente vai ver que a maior parte do dinheiro das vendas, das traduções desse livro não ficaram com ela, né? Era aqueles contratos que antigamente, muitas vezes, o autor, o idealizador, o criador da obra acabava ficando com a menor parte possível. Exatamente. Então a Carolina não conseguiu ficar rica com esse dinheiro, né, que ela recebeu. Claro que ela recebeu algum dinheiro, mas isso não fez dela uma mulher rica, uma mulher que, enfim, podia ficar uma vida assim, né, muito confortável. Não foi isso que aconteceu. Primeiramente, ela se mudou da favela do Canindé para o bairro de Santana, que também fica na zona norte de São Paulo. E depois ela conseguiu comprar um sítio em Parelheiros, que é um bairro completamente oposto, né, na cidade de São Paulo, que fica bem no extremo sul. E ali ela conseguiu comprar um sítio, porque ela tinha escola perto para que os filhos dela pudessem estudar, né, que era uma preocupação grande que ela carregava, que os filhos estudassem. E, ao mesmo tempo, era o mais próximo que ela podia ter também de uma vida quase na roça, né? Porque ela plantava, depois a gente vai ver, itens alimentícios, enfim. Ela tinha ali um contato maior, né, com a natureza, um sossego maior ali, que lembrava, né, a infância dela lá em Minas Gerais. Pra gente entender, então, como é que a Carolina não ficou rica,
chegou um momento em que ela e os filhos, lá em Parelheiros, já acabaram voltando a catar papel e sucata para vender. Pois é. Então, realmente, esse dinheiro ficou muito... o Aldário Dantas acabou ganhando mais do que ela nesse processo todo. As editoras também, né? Os tradutores, as editoras ganharam muito mais do que ela, sendo que a obra, a criação toda foi dela. E ela e os filhos chegaram a voltar a catar papel para vender, tragicamente. Mas ela conseguiu, né? Porque ela continuou trabalhando, ela não parou de trabalhar, ela continuou trabalhando no serviço braçal mesmo, né? Que além de catar papelão, sucata, ela também plantava abacate, mandioca, banana, e ela conseguia vender, ela conseguia, né, passar isso para uma vendedora que vendia em mercados locais. Por isso que a situação dela não ficou tão ruim quanto na época que ela morava lá na favela do Canindé. Ela faleceu ainda, digamos, muito cedo, né, aos 62 anos de idade, em 1977, e a morte foi causada por insuficiência respiratória. Ela tinha asma desde que ela nasceu, ela fazia tratamento para asma, ela não fumava, ela não bebia, aliás, ela tinha horror à bebida alcoólica, né? A gente sabe que hoje tem pessoas fazendo marcas de cerveja com o nome dela, estampando o rosto dela, e é uma coisa bastante, vamos dizer, desrespeitosa, né? Uma falta de respeito, porque se a gente lê o livro Quarto de Despejo, qualquer um que lê esse livro vai verificar o quanto ela detestava bebida alcoólica, tá? Ela considerava que era um problema, assim, o alcoolismo, né? Por conta das coisas que ela acabou vendo em várias ocasiões dentro da favela. Então ela detestava, e pra gente ver como é que funciona o ser humano, tem gente fazendo marca de bebida alcoólica com o nome e com o rosto dela. A obra. Bom, vamos trabalhar aqui com a obra principal, que é o Quarto de Despejo. Eu comprei esse livro, né? Há muitos anos eu queria ler esse livro, porque eu sabia que era uma leitura, assim, que eu não podia deixar de ter na minha vida, né? Eu sabia que era uma obra muito importante, e por isso também o primeiro vídeo do Tem Mulher na História foi escolhido o nome da Carolina. Bom, lendo o Quarto de Despejo, tem uma série de coisas assim que dá pra gente condensar. Primeira coisa, acho que a parte mais pesada, a parte mais forte é a relação com a fome. Ela fala da fome, da presença da fome, praticamente o livro inteirinho. Passar fome é a pior coisa do mundo. Ela fala também que a tontura da bebida é uma coisa, mas a tontura da fome é outra. Várias vezes ela relata tonturas, ela relata fraqueza, ela relata desmaios por conta de falta de comida, por simplesmente não ter o que comer. Então a fome, ela é uma presença, ela é quase uma entidade nessa obra, do início até o fim. E as situações mais grotescas possíveis e imagináveis. Por exemplo, havia um frigorífico que antes doava linguiças, né, para o pessoal da favela, e depois passou a doar ossos para as pessoas fazerem ensopados. Qualquer semelhança com a atual realidade não é mera coincidência. Outra coisa horrível também que ela relata, bastante marcante, um homem branco, né? Ela faz questão de frisar isso, que foi um homem branco, que falou para ela, olha, vai até tal lugar ali que tem uns sacos.
ela agradeceu, ficou bastante agradecida pela indicação e foi até o local. Quando ela chegou no local, eram sacos de arroz completamente podres. E ela conta que ficou completamente enojada quando ela viu as traças no arroz, as baratas e os ratos. E ficou se perguntando por que um branco tinha que fazer isso com preto e por que uma pessoa que não era da favela tinha que fazer isso com uma pessoa que era da favela. As pessoas que eram da favela eram reconhecidas principalmente por estarem completamente maltrapilhas, com roupas rasgadas, muitas vezes sem lavar essas roupas porque não tinham simplesmente acesso a sabão, não conseguiam. Ela conta com muito desespero, ocasiões que ela queria lavar roupa, ela estava desesperada para lavar roupa, mas ela não tinha como comprar sabão, não tinha como adquirir sabão e, portanto, não lavava as roupas. Várias pessoas a chamavam de fedida. Então, enfim, a vida era um verdadeiro inferno, como ela mesma diz em várias passagens do livro, que era um inferno viver. Por essa opção, né, que eu já falei, que ela resolveu não aceitar nenhum casamento, nenhuma proposta de casamento, ela conta a respeito de vários relacionamentos abusivos que ela viu na favela, né, de mulheres que apanhavam dos maridos, mulheres que apanhavam grávidas dos maridos, uma violência assim doméstica terrível. E nós estamos falando dos anos 50 do século 20, então não tinha, por exemplo, essa coisa, muitas vezes as pessoas só iam para dar audiência à briga, né, para se divertir em ver o homem batendo na mulher, e só em casos assim que viam que já ia matar mesmo a mulher, que acabavam chamando a polícia, e a polícia também não dava muita trela, porque vigorava aquela máxima: em briga de marido e mulher não se mete a colher. Então era visto como uma coisa banal e meio que normal, não tinha lei Maria da Penha, e enfim, ficava desse jeito mesmo. Ela cita vários debates políticos também na favela, e um grande ódio aos políticos que ela nutria, né? Então ela não poupa nenhum político, na verdade. Ela fala que todos eles, né, quando era época de eleição, falava que era amigo dos pobres, amigo dos favelados, e depois que eles se elegiam não faziam nada, né? E a situação deles continuava a mesmíssima coisa, sem água, né? Ela relata muitas e muitas vezes para pegar água numa torneira, que tinha uma fila interminável, que tinha muita briga nessa fila, de uma ter, normalmente mulheres, né, nessa fila. Uma tinha passado na frente da outra, das fofocas que rolavam nessa fila, e que era realmente um inferno, e que muitas vezes ela levantava às 4 horas da manhã para poder pegar água nessa torneira, que era a única torneira. Então, quer dizer, não tinha um sistema hidráulico, né, para abastecer essas pessoas, não tinha um saneamento básico, não existia. Então, por exemplo, as pessoas que moravam nesses barracos, elas não tinham vaso sanitário, chuveiro, né, não tinham torneira, não tinha nada disso dentro dos barracos. Então, era tudo na fila dessa torneira para pegar água. E ela conta também que muitas vezes o pessoal da área da saúde, a mando do governo, ia lá, né, falava que aquela água que vinha do Rio Tietê, já estava contaminada, né? A maioria das pessoas estava contaminada com esquistossomose, mas também não faziam nada, né? Também não fazia o saneamento básico, não dava remédio para essas pessoas, enfim, só falava: olha, vocês não podem pegar água daqui. Só que as pessoas não tinham outro lugar para pegar água e o poder público também não fazia nada. Então a Carolina não perdoava nenhum político. Ela cita bastante o Juscelino Kubitschek, que foi presidente do Brasil, cita bastante o Adhemar de Barros, e cita também bastante o Jânio da Silva Quadros, que mais tarde foi presidente, né?
mas naquela época ainda não era. Então ela não perdoa ninguém, nem o Juscelino, nem o Adhemar, nem o de Barros, nem o Jânio Quadros e outros políticos menos famosos, ela também cita sem perdoar nenhum deles. Uma coisa muito importante que não dá para deixar de citar da Carolina é o orgulho preto. Ela afirma por escrito que ela tem muito orgulho de ser preta, que ela só nasceria de novo se fosse para nascer preta de novo e que o cabelo do preto era o melhor, porque o cabelo do branco, qualquer coisa já desmantelava tudo, já embaraçava, já ficava despenteado, ficava de qualquer jeito, que o cabelo do preto ficava muito mais fácil de lidar e ela achava que era muito melhor e que ela tinha muito orgulho de ser preta, né? Então, ao contrário de pessoas que negam, né, a sua característica física, né, o seu fenótipo, a Carolina fazia o contrário. Ela afirmava seu orgulho preto. Os maiores desesperos da Carolina também eram os dias de chuva. Pois é, por quê? Porque nos dias de chuva ela não podia sair para catar papel. Era muito difícil, porque papel molha, estraga, desmancha. Então, eram os maiores desesperos dela, eram os dias de chuva. Ela relata muitos dias uma grande tristeza, não só nos dias de chuva, mas muitas vezes ela fala numa tristeza imensa, né, por passar fome, uma tristeza imensa de não conseguir sair dessa vida de miséria, de trabalhar demais, de carregar peso demais, de se esforçar demais e não conseguir sair de modo algum dessa miséria. Alguns vizinhos dela que sabiam que ela escrevia chamavam ela de louca. Falavam, você é louca, você escreve, para que você está escrevendo? Né? Você tinha mais é que trabalhar. E ela responde, eu trabalho e escrevo. Ela sabia muito bem o que ela estava fazendo e ela tinha muita convicção nas atitudes dela, muita certeza no que ela estava fazendo. Outra coisa marcante ao longo do livro todo é a violência. Por que ela fala que morar na favela era um inferno? Bom, tem uma série de questões, né? A questão da falta do saneamento básico, imagina, né? Sem chuveiro, sem torneira, sem vaso sanitário, fazendo tudo, família toda fazendo as necessidades dentro de um balde. Inclusive tem uma ocasião que ela fala que chegou uma pessoa no barraco dela e ela ficou morrendo de vergonha porque o balde da noite anterior ainda estava ali. Dá pra gente entender muito bem o que ela estava falando. Ela relata bastante das pulgas que muitas vezes não a deixavam dormir e ela tinha que matar várias antes de conseguir dormir. Muitas vezes ela relata vômitos e diarreia nela e nos filhos, possivelmente por contaminação dessa água. Não é muito difícil pensar, né, que por conta de contaminação da água que vinha do Rio Tietê. Violência na favela, por isso que ela é uma questão, não era um moralismo por parte dela, né? A gente precisa entender o contexto da Carolina Maria de Jesus. Ela não vem de um moralismo que assim, ninguém pode beber porque isso é uma coisa, né, terrível. Ela não tem uma questão religiosa quanto a isso, não é uma questão religiosa para ela. Não é uma questão assim de uma grande moralidade, né, que jamais nenhum ser humano deveria colocar uma gota de bebida alcoólica na boca. A gente tem que entender o contexto em que ela escreve isso. Qual que é o contexto? O contexto que ela assiste são de pessoas se embriagando, se entorpecendo, muitas vezes para esquecer aquela realidade horrível em que todos viviam e acabavam arrumando brigas. Então ela descreve várias brigas terríveis, né? Brigas de facada, brigas com armas de fogo, brigas de espancamento, uma série de brigas quando alguém estava embriagado. Então ela assistia isso
pelo menos toda semana. Então a gente tem que entender em qual contexto ela tem esse horror à bebida alcoólica, porque é o que eu enxergava na cara dela, né? E a violência acontecia, claro, também sem a bebida alcoólica no meio, acontecia violência, muita agressão a crianças, simplesmente porque às vezes as crianças estavam jogando bola ou correndo e fazendo barulho, que criança faz barulho, né? Uma coisa meio que normal. Quem tem filhos ou quem dá aula ou quem tem sobrinhos, quem já ficou com criança sabe que criança corre, faz barulho, enfim, uma coisa normal. E vizinhos às vezes pegavam até os filhos dela para espancá-los. Era uma coisa assim recorrente, né? Ou então ela via outra vizinha pegando os filhos do outro vizinho e espancando também, coisas que hoje, claro, seriam dariam um belo de um processo baseado no Estatuto da Criança e do Adolescente. E não pensem que essas crianças estavam cometendo atos terríveis, né? Elas estavam roubando, matando, não. A maioria esmagadora das vezes eram realmente crianças ou brincando de bola, ou brincando de pega-pega, brincadeiras assim completamente inocentes que despertavam o ódio, a raiva de muitos vizinhos dela. Inclusive, isso também foi motivo de controvérsia. Ela avisava esses vizinhos que ela ia colocar os nomes deles no livro dela, e realmente assim ela fez. Todos os desafetos dela e todas as pessoas que ela considerou que fizeram coisas erradas, fizeram coisas assim injustificáveis, ela fez questão de colocar os nomes, ou apelido, ou às vezes nome, sobrenome, quando ela sabia. São poucas pessoas que foram poupadas, que ela deixou apenas as iniciais. Foram poucas. Claro que depois da publicação do livro, muitos vizinhos dela vieram reclamar e ficaram reclamando sozinhos, porque a Carolina prometeu que ia colocar o nome deles no livro, ninguém botava fé que ela ia conseguir publicar um livro mesmo, ela conseguiu e os nomes apareceram. Um episódio que eu achei bastante interessante foi de um baile com vitrola, o que devia ser algo realmente assim incrível, né? Ter um baile com vitrola. Então ela chama o pessoal que veio do Nordeste, né? Os nortistas e os paulistas. Então tem os nortistas e os paulistas. E ela conta, né? Eu achei bastante curioso porque é uma música que fez muito sucesso, né, no Brasil. Enfim, ela é de um compositor muito injustiçado também nesse país, chamado João do Vale, e ela conta que teve um baile com vitrola, tocando Pisa na Fulô, e que os nortistas cantavam e dançavam essa música e os paulistas não gostavam, né? Então achei bastante interessante. Para quem não conhece, eu não posso colocar a música aqui, é claro, né? Por motivos desta plataforma. Mas para quem não conhece, me permitam. Pisa na fulô, pisa na fulô, pisa na fulô, não maltrate meu amor. Pisa na fulô, pisa na fulô, pisa na fulô, não maltrate meu amor. Eu amo essa música. A primeira tentativa dela de publicar o livro foi recusada. Ela mandou os originais para os Estados Unidos da América, para uma revista que, se eu não me engano, existe até hoje, chama The Reader Digest. É uma revista que traz uma série de artigos, tudo mais, e a publicação dela voltou, né, para o Brasil, e eles recusaram a publicação. Eu acredito que eles tenham se arrependido mais tarde. Bom, gente, a terceira parte é o legado de Carolina Maria de Jesus, e as coisas ficam bastante complicadas. Eu quero deixar bem claro que o que eu vou falar a partir de agora está em vários veículos de comunicação disponíveis para consulta para qualquer pessoa pela internet.
em veículos, por exemplo, como a revista Veja, como o jornal Estado de São Paulo. Então, não sou eu que estou inventando essa história, tá? Eu estou apenas reproduzindo a partir desse momento o que está publicado nesses veículos de comunicação que estão disponíveis para qualquer pessoa consultar na internet. Eu peguei primeiramente aqui, mais especificamente, um jornal chamado O Tempo, que também tá, vou deixar na descrição para vocês, tá disponível na internet, tá, para qualquer um ler, e eu vou apenas reproduzir o que está escrito ali. A Carolina Maria de Jesus, então, teve 3 filhos, o João José, o José Carlos e a Vera Eunice. Pouco tempo depois do falecimento da Carolina, o João José faleceu. E o João José não deixou descendentes, não deixou herdeiros, tá? Ele não teve filhos. O José Carlos teve 4 filhos. Só que o José Carlos também, depois de um tempo, faleceu. Porém, o José Carlos deixou 4 filhas, certo? E restou então, dos filhos da Carolina, restou apenas uma, chamada Vera Eunice. Bom, o que acontece? Eu não sou advogada, mas do que a gente tem de básico, né, de direito de herança, é que num caso desse, por exemplo, bom, um filho morreu sem deixar herdeiros, então não tem o que fazer. Aí um outro filho morre, só que deixa 4 herdeiras e tem uma filha viva. Pelo direito de herança vigente no Brasil, o que seria o que a gente entende, né? 50% ficaria para a filha e os outros 50% seriam divididos entre as 4 netas. As 4 netas da Carolina, que são as filhas do finado José Carlos, garantem que não é isso o que acontece. Elas criaram um perfil no Instagram, Netas de Carolina Maria de Jesus. Depois eu vou deixar aqui também na descrição para vocês, tá? Poderem poder analisar, né, o que elas têm a dizer. E elas alegam várias coisas, tá? Tem vários processos nesse momento correndo na justiça. Ambos os lados têm advogados, né? Claro, constituíram advogados. Tanto a Vera Eunice constituiu advogado, quanto as netas, né? As 4 netas, que são filhas do José Carlos, falecido, também constituíram advogado. A advogada das netas da Carolina deu entrevista, né, para esse jornal, mas o advogado ou advogada da Vera Eunice não quis, enfim, o jornal, o Tempo, não conseguiu contato, tá, com o advogado da Vera Eunice. Do Instagram, elas narram que elas vivem, na verdade, o quarto de despejo 2, quarto de despejo parte 2. Que elas atravessam grandes dificuldades na vida, né? Que elas receberam, assim, até hoje, que a gente pode considerar de migalhas, né? Da parte, né? Da herança, de todo espólio. Na verdade, não é uma herança, né? É um espólio, porque a Carolina Maria de Jesus, a gente fala assim porque ela deixou bens materiais e imateriais. Né? Então, no caso, por exemplo, o sítio em Parelheiros é um bem material. Agora, os livros, os direitos autorais dos livros e, inclusive, obras inéditas e até músicas gravadas, compostas e gravadas por ela, são o quê? A parte, os bens imateriais, correto?
Existem 3 processos correndo na justiça, né, a respeito do espólio para que as netas da Carolina Maria de Jesus tenham direito, né, ao acesso, inclusive para que a Vera Eunice, um dos processos é inclusive para que a Vera Eunice liste, né, vamos dizer assim, liste tudo o que na verdade tem do espólio da Carolina, né, o que não aconteceu até hoje. E uma das netas da Carolina, a Adriana, ela foi constituída pelo juiz como inventariante. Por quê? Quando elas foram fazer o inventário do pai, quando o pai delas morreu, o José Carlos, quando elas foram fazer o inventário do pai, elas descobriram que não havia sido feito o inventário da avó, da Carolina. Então elas não conseguem fazer o inventário do pai porque não existe o inventário da avó, da Carolina. Enfim, então é um imbróglio na justiça, né? Existem esses processos correndo. Juiz determinou a Adriana, né, uma das netas, como inventariante. Mas esse processo, a justiça brasileira, a gente sabe que é muito veloz, né? Só que não, enfim, veloz para alguns casos e a passos de lesma para outros casos. Então, nesse caso, está na velocidade lesma. Sim, quero de novo dizer que tudo que eu falei aqui nessa terceira parte do vídeo, né, o legado, tá em sites que qualquer pessoa pode fazer uma busca na internet, e eu peguei principalmente como roteiro dessa parte o jornal O Tempo. Vou deixar o link para vocês aqui na descrição, e eu apenas reproduzi o que tá nesse jornal, tá? Então é uma coisa pública, existe uma publicação do jornal, eu apenas trouxe para o vídeo o que eu li nesse jornal, sendo que não é a minha opinião, são questões factuais, inclusive os processos judiciais, né? Eles não correm em segredo, né? Em sigilo, não é uma investigação criminal, então elas não estão correndo em sigilo de justiça. Só deixar aqui 3 frases da Carolina que me marcaram bastante durante o livro. Gosto de manusear um livro. O livro é a melhor invenção do homem. O Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é professora. E quando estou na favela, tenho a impressão que sou um objeto fora de uso, digno de um quarto de despejo. Daí talvez o nome do livro, Quarto de Despejo. Bom, e para finalizar, gente, tem uma surpresa musical para vocês. Eu convidei um grande amigo, muito querido. Ele é professor de história, ele é mestre também em história. Ele tem uma banda chamada O Mandruvá. Que mais? Nossa, ele é compositor, ele é cantor, ele toca violão, enfim, ele tem uma série de qualidades aí, de qualidades e qualificações, né? Que eu não sei nem aonde termina, que é o meu amigo Marcelo Lima. E ele trouxe uma coisa super especial pra gente, porque o tempo todo que eu tava lendo o livro Quarto de Despejo, eu pensava assim, de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Isso não saía da minha cabeça o tempo todo. Maria, Maria é o dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver.
poderia amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana. Sempre quem traz no corpo essa marca, Maria, Maria mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho. Sempre quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana. Sempre quem traz na pele essa marca, Maria, Maria mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter raça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Gente, espero imensamente que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam da história da Carolina Maria de Jesus. O que vocês acharam dessa parte do processo, né? Pode deixar a opinião de vocês, o que vocês acharam. Afinal de contas, né? Como eu disse, é uma publicação em vários jornais. O que vocês acharam sobre isso, né? Da situação que as netas delas, da Carolina, vivem hoje. Deixa a opinião de vocês e deixa o like, que é muito importante para o engajamento. Fiquem à vontade aqui para comentar, mantendo respeito, obviamente. Deixa aqui no comentário, tá? Também é muito importante para o nosso canal. E lembrando, gente, esse quadro só vai continuar se vocês também tiverem interesse. Então também deixa a sua opinião, se vocês gostaram desse quadro, se vocês se interessaram por esse quadro. Tem várias outras mulheres aí pra gente falar, mulheres com histórias incríveis, né? Mulheres muito lutadoras, muito poderosas e que muitas vezes passam despercebido na história, o que não é lá, né? Muito justo. Então comenta aqui, gente, deixa aqui se vocês querem que esse quadro continue ou não, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!